nas alturas, nos meus tímpanos, ainda soa a tua voz, inesquecível como um verbo que não... Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Cast Mister, o episódio de número 15, o seu podcast de Teologia Reformada. Meu nome é Alexandre Rocha e, como alguém já disse, a graça é de graça. E eu sou o Thiago e estou aqui dando o ar da graça. Eu me chamo Diego e depois do último episódio que foi bem pesado, hoje nós vamos dar gargalhadas, pois falaremos do estado de graça. E nos recados da Bahia de hoje, eu quero deixar somente um recadinho com vocês. Agora em novembro vai estar acontecendo o 20º Encontro da Fé Reformada em Manaus, de 12 a 15 de novembro, no Teatro Manauara. Vai ser muito legal, nós vamos ter a presença do Augustus Nicodemos, vai ter Conrad Membeu e também vai ser muito bacana. Vou deixar agora aqui o teaser para vocês ouvirem, faço o mais breve a inscrição de vocês, porque vai lotar. Eu espero encontrar vocês por lá. Um grande abraço, fiquem com o teaser e vamos para o episódio. Participe do 20º Encontro da Fé Reformada em Manaus, de 12 a 15 de novembro de 2019, no Teatro Manauara Shopping, com o tema Onde está a Verdade? Pregadores: Augustus Nicodemos, Conrad Beuer, Elias Medeiros, Solano Portela e Jaime Marcelino. Junte-se a nós e aprendamos mais dessa verdade no 20º Encontro da Fé Reformada em Manaus. Então, pessoal, depois de 2 programas aí bem darks, programas bem pessimistas, agora vai ter uma luzinha no fim do túnel. Então, pessoal, nós vamos trabalhar agora as perguntas de número 20 e 21 do breve catecismo de Westminster. A pergunta de número 20 diz assim: deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? E a resposta é: tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça, para os livrar do estado de pecado e miséria e trazer a um estado de salvação por meio de um Redentor. A pergunta de número 21 diz: quem é o Redentor dos escolhidos de Deus? E a resposta é: o único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas e uma só pessoa, para sempre. Então, vamos partir para as questões introdutórias. Então, como nós vimos anteriormente, os decretos de Deus são eternos. Isso significa que tanto a queda como a redenção foram decretadas por Deus? E qual é a diferença entre o estado de queda e o estado de graça nos decretos divinos? Eu identifico que a questão aí não é nem tanto essa temática dos decretos divinos, né? Porque se a gente for pelo que diz a nossa confissão de fé no 3º capítulo dela, no 3º artigo, ela vai falar que os decretos de Deus, ela é bem taxativa, ela diz que os decretos de Deus abrangem todas as coisas que acontecem, especificamente aquilo que envolve homens e anjos. Então, se o foco dela é na questão de homens e anjos, vamos focar aqui nos homens e focar qual é a diferença básica da condição do ser humano entre a situação da queda e a situação dele na entrada desse novo estado agora, que é o estado de graça. O que eu vejo de diferença é uma diferença entre o que é ativo e o que é passivo. No primeiro caso, no caso da queda, nós, os seres humanos, no caso principalmente a pessoa de Adão, ele é o agente da queda, ele age, né? Ele e Eva, eles são agentes da queda. No segundo caso, no caso da redenção em Cristo, o ser humano é sujeito. No primeiro caso, na queda, as consequências elas são justas. Aquilo que o ser humano faz, ele paga pelo aquilo, o salário do pecado é a morte. Mas no segundo, a consequência da redenção, que é a salvação, é graça, o ser humano não tem mérito nisso. Então, é mais uma questão para mim de como o ser humano está ali na questão. No caso da queda, no decreto da queda, o ser humano agiu pura e livremente e findou na queda. No caso da redenção, não. Deus decretou e agiu
apesar da ação humana. Então, para mim, a situação é mais por aí, tem mais a ver com a posição do ser humano do que como envolve o decreto de Deus, o que necessariamente ele decretou, se ele decretou as coisas das ordens naturais, ou se ele só ordena na metafísica. Esse tipo de debate para mim não é o mais importante. Eu acho que a questão mais é isso aí. Deixar claro que nós não temos mérito no segundo caso, mas nós temos a responsabilidade do primeiro caso. Nós caímos, como vimos no episódio passado, nos episódios passados, nós caímos por nossa iniciativa, por nossa liberdade, mas a redenção aqui acontecendo agora, no estado de graça, não é por nossa ação. Então aí surgem as grandes doutrinas da graça, né? Porque reconhecemos que não foi graças à nossa ação que esse estado de graça veio até nós, mas foi justamente pela graça, ou seja, não temos mérito nele. Na redenção, Deus viu nossa condição e ele tomou a atitude de fazer algo em relação a isso. Ele tomou a atitude, ele se mexeu para restabelecer o estado de comunhão que ele tinha conosco, que nós mesmos quebramos. Então, essa que é a diferença. No caso da queda, o ser humano é agente, no caso da redenção, ele é passivo. Ô Diego, agora você citou que Deus decretou a queda. Foi isso mesmo que você queria deixar entender? Eu mencionei o que está escrito aqui no terceiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, né? O terceiro capítulo ele fala: Deus, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Então, não há espaço para dizer que há certas coisas que aconteceram que Deus não decretou, você tá entendendo? Só que aí a confissão vai fazer ressalvas dizendo que esses decretos são de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem tirada a liberdade daquele ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Ou seja, há espaço para todas as coisas dentro dessa visão, para o papel das leis da natureza, para o papel da liberdade humana, há espaço para todas as coisas de forma que Deus não se torna responsável pelo pecado em si. Mas eu mencionei isso só para mostrar, para focar no ser humano, né? Para focar, até porque desde que a gente começou a falar desses estados aí, o estado de inocência, estado de queda, estado de graça, a gente vem notando que esse é um estado que dá para tratar do ponto de vista antropológico, né, e ontológico, né? Então o ser humano tá sendo trabalhado ali nas mãos de Deus. A gente até teve um episódio que a gente falou sobre o que seria esse termo estado, né? Estado disso, estado daquilo, né? Então é a condição ontológica do ser. Então nesse novo estado houveram essas alterações graças à redenção, graças ao Redentor, que a gente vai já falar. Então, mas o que eu queria focar é isso, que essa mudança para essa nova fase não foi fruto de uma ação nossa, como foi a anterior. Mas o que eu quis focar é isso. É que no capítulo 6 da Confissão, ele na primeira sessão, já perto do final, ele fala: segundo seu sábio e santo conselho, aprove a Deus permitir o pecado deles, havendo proposto ordená-lo para sua própria glória. Como seria mais claramente entendido? Você tem alguma forma assim de explicar melhor? Pois quando aqui ele já usa o termo permitir, né? Isso. Que é diferente lá do começo, quando ele fala que ele decretou tudo, aqui ele fala permitiu. E aí entra aquelas elaborações que o pessoal gosta de fazer, né? Do que é a vontade permissiva de Deus, o que é a sua vontade decretiva. Acho que é muita coisa e fugiria muito do episódio, né? A gente tentar fugiria muito do episódio tentar abarcar essa dificuldade. Então, pessoal, o que significa dizer que Deus agiu unicamente por sua boa vontade? E as religiões? E o esforço humano não tem peso na tentativa de religar a humanidade a Deus? Os eleitos não são justamente esses religiosos? A pergunta que você fez, né, perguntando se Deus agiu unicamente por sua boa vontade, não tem pra onde correr. Ele não tinha nada que o homem... Até porque Adão tinha acabado de pecar e ele já fez um pacto com ele, o pacto de graça com ele, para
enviar um redentor, né? Tanto que Eva já imaginava, eu acho que já viria na próxima gestação dela, já viria o Salvador. E além disso, a gente tem que lembrar que havia sido feito um pacto, né? Então, nesse contexto do pacto, a promessa era que se o homem pecasse, ele morreria, né? O dia que ele comesse do fruto, ele certamente morreria. Então, como é que Deus não agiu pela sua vontade se ele mesmo decretou, segundo a sua vontade, que a punição para o pecado seria a morte, né? Então é óbvio que ele simplesmente agiu não só pela vontade, mas pela bondade dele, né? Ou seja, o homem recebeu a morte espiritual ali ao comer do fruto, ao estar separado de Deus, ele recebeu a morte espiritual que era merecida dele. Então, ele estava numa condição muito diferente da condição do primeiro estado dele, em que agora sim Deus não tinha nenhum motivo para visitá-lo como visitava no Éden, etc, etc. Então, não há como pensar em outra causa senão a bondade de Deus, a graça de Deus em se colocar a produzir um plano de salvação para esse homem. Inclusive, a questão das religiões, que estava na pergunta que o Alexandre fez, é interessante abordar essa religião do ponto de vista da criação, né? Eu vou citar aqui 3 textos do Calvino, para a gente só fazer um comentáriozinho para fechar. Calvino, ele fala assim naquele livro A Verdade para Todos os Tempos, abre aspas, não se pode achar nenhum homem, em parte alguma, por mais incivilizado ou selvagem que seja, que não tenha alguma ideia de religião. Isso porque todos nós fomos criados para conhecer a majestade do nosso Criador e, ao conhecê-la, pensar nela mais elevadamente do que em qualquer outra coisa. Aí depois ele diz assim: há muitas diferenças quanto à forma visível que a religião toma. A forma visível é a forma visual e institucional, né? Assim é porque a maioria dos homens não é afetada pelo temor de Deus. Impactados pelo pensamento que lhes vem acerca de um poder tão grande, de um modo ou de outro, eles reverenciam a Deus. Isso para evitar desprezá-lo demais, temendo provocar a sua ação contra eles, né? O homem com medo da ira de Deus. Aí o último texto é assim: uma vez que a sua avaliação de Deus é governada pelo tolo, impensado e presunçoso conceito formulado pela sua própria mente, e não pela própria majestade infinita do próprio Deus, eles de fato ficam afastados do Deus verdadeiro. É por isso que, mesmo quando eles fazem reais e zelosos esforços para servir a Deus, isso tudo acaba sendo pura perda de tempo. Não é ao Deus eterno que eles estão adorando, mas antes aos sonhos e ilusões de seus corações. Então, esses 3 textos do Calvino aqui, está falando que as demais religiões, inclusive o próprio cristianismo, se não for centrado em Deus verdadeiramente nas escrituras, não passa de perda de tempo, porque é o homem tentando, no alto do seu estado de queda, alcançar um estado superior que ele mesmo não tem poder para fazer isso. Então, como é que o homem vai fazer isso se ele não tem nem a motivação correta para isso? Porque, pelo que o Calvino fala aqui, eu concordo totalmente, até a motivação é errada. E, inclusive, é engraçado essa motivação, porque do ponto de vista materialista, do ponto de vista ateísta, é essa a explicação que eles usam para tentar explicar a religião, do ponto de vista sociológico, antropológico. Não sei se vocês já viram isso. Como é que eles explicam a origem das religiões? O homem era primitivo, tinha medo do trovão, ele não sabia a origem do trovão, e quando ele ouvia um trovão, ele criou uma divindade para dizer que aquilo era a divindade chateada com a terra, chateada com o ser humano, e o trovão era o grito dos deuses, aí criou o deus da chuva, deus do raio, deus disso, deus daquilo. Essa explicação que os antropólogos usam para explicar a origem de algumas religiões, Calvino está considerando essas explicações, mas para explicar as falsas religiões. Que de fato as falsas religiões surgem de um medo do ser humano. O ser humano, por medo, porque na consciência dele é esmagada, sabendo da existência de um Deus, ele cria esses falsos deuses, esses ídolos, só para afastar o medo da sua consciência. E essa motivação pelo medo, ela não é legítima, ela não é verdadeira. Então, por isso que esse esforço das religiões, ela não produz uma aproximação para com o Deus verdadeiro, de forma alguma.
Então, o estado de graça que a gente está tratando aqui, ele é um estado no qual Deus é que se aproxima do homem, não o homem se aproximou de Deus. Por isso que não dá para atribuir às religiões de nenhuma forma essa proximidade. Foi Deus que tomou o partido, foi Deus que veio até o homem, e isso é uma coisa que a maioria das religiões não tem se você olhar o histórico delas. A maioria das religiões foi fruto de alguma invocação, algum ritual explica a origem do contato entre o homem e a sua divindade. Aqui não. Aqui Deus tinha tudo para largar esse homem, tinha tudo para deixar a humanidade por ela mesma, porque ele já havia feito um pacto e esse pacto havia sido quebrado, mas ele, por sua graça, por sua bondade, permitiu que o ser humano tivesse meios para acessá-lo, de forma que ele mesmo foi o ponto inicial desse acesso, se fazendo revelar ao ser humano. Então, eu lembrei aqui, eu já fiz essa citação, acho que num episódio retrasado, mas eu acho que vale a pena citar novamente, que é um livro do Jonas Madureira, que é o Inteligência Humilhada, né? Que ele vai falar do miserável homem flecha. Ele vai dizer assim, abre aspas, o homem, por causa da queda, encontrou a desgraça para o qual não foi feito. Ele não foi criado como uma flecha que pode ter vários alvos. Ele tem apenas um alvo. Quando pecou, o homem não acertou outro alvo. Ele errou o único alvo disponível. Entretanto, a queda não resultou na destruição da flecha. Tampouco representou a mudança do alvo ou o surgimento de outros alvos para a flecha. Não. Ou o homem atinge o alvo para o qual foi criado, ou então ele errará o alvo, e como consequência atingirá qualquer coisa que estiver adiante e que certamente não será o alvo. Ora, o que a queda representou então? Uma mudança fatal no direcionamento do nosso coração. Tal como uma flecha que tem seu percurso alterado por um obstáculo, assim é o nosso coração, que como uma flecha desviada, corta o vento na direção de quaisquer coisas. O problema é que nenhuma dessas coisas é o seu alvo. Quão miserável e desgraçado é o homem que perdeu e não consegue encontrar o fim a que foi destinado a atingir. Cara, eu acho, fecha aspas, eu acho sensacional essa citação, porque ela vai ao encontro justamente do que a gente está falando aqui. Que o Bavinck, Hermann Bavinck, ele vai falar que, citando Blaise Pascal, que o coração do homem é um coração que é religioso. O ser humano é um homo religious, né? O homem religioso é um ser religioso. Antes mesmo de ser um homo sapiens, ele é um homo religious. Ele é um homem que nasceu para adorar, que vive para adorar alguma coisa. Ele vai dizer que na busca por Deus, o homem procura Deus, mas na criatura, procura Deus na criação, procura o eterno no temporal, procura o infinito na finitude. Eu acho muito interessante que há esse anseio por Deus, esse anseio por divino, mas que por causa do pecado é sempre inclinado para a coisa criada, né? Então o homem é esse paradoxo que por um lado busca Deus, mas não busca Deus. Busca Deus, mas não busca o Deus verdadeiro. É por isso que Paulo vai dizer lá que não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, porque não há ninguém que busque o Deus verdadeiro. O homem, nessa ânsia de Deus, nessa ânsia do divino, procura nas coisas criadas, e aí ressoa novamente com Paulo quando diz assim que trocaram a glória do Deus infinito, né, pela criatura, né? Então é muito isso mesmo. Então o homem está perdido no desespero da sua existência. Então Deus age unicamente por seu amor, porque é da natureza do Senhor ser amor. Então quando ele faz um pacto com Adão de ser misericordioso, é baseado não na performance do homem, né? Adão tá lá nu, né? Tá fazendo roupas de como é que chama? Galho de árvore, né? De folhas de palmeira. Então, assim, tentando cobrir a sua nudez, né? Tentando dar um jeito na sua situação por ele mesmo, por seu esforço, por sua autonomia, né? E o Senhor é que provê lá a vestimenta, né? Para Adão. Acho muito interessante isso, né? A graça do Senhor, o favor imerecido. O Senhor podia dizer assim, rapaz, te vira agora aí, meu amigo. Ó. Você pecou agora, ó. Você descumpriu o nosso acordo, então cada um com seus problemas, né? Mas a gente vê isso ao longo de toda a história. Deus sendo gracioso com o povo, apesar do povo. E é assim conosco. Acho que foi essa semana mesmo, eu estava lendo um salmo, agora eu não vou lembrar o número, mas diz assim, Senhor,
se observares a iniquidade, quem subsistirá? Quem pode subsistir se Deus ficar fiscalizando cada pecadinho que a gente fez e punir cada pecado que a gente cometeu? É claro que o Senhor odeia pecado, o Senhor é santo. O Senhor não é um Deus que se agrade do mal. Só que ele é um Deus de graça também. Ele é um Deus que é misericordioso. E ele é misericordioso mesmo. E a gente vê que se eu estou vivo até agora, é fruto da graça do Senhor. Se nós estamos aqui batendo esse papo, é fruto da graça do Senhor, né? E o ser humano, né, Alex, caído. Só para mencionar, o salmo que tu falou é o Salmo 130, verso 3. Tá aí, ó, Salmo 130, verso 3. Obrigado, mano. Isso. Então, o esforço humano de tentar se ligar com a divindade é fruto do fato de Deus ter criado o ser humano, e Deus cravou no coração do homem essa eternidade, né? Então o homem vive em busca de algo que ele não sabe ao certo o que é, né? Paulo vai dizer assim, acho que é Paulo que vai dizer assim que os homens andam tateando Deus, né? Tentando encontrar Deus, meio que tateando no escuro ali, e é meio que isso mesmo. Então a gente vê que as religiões tentam, através da performance, do desempenho, se encontrar com o transcendente, se encontrar com o Senhor, né? De alguma forma, através de sacrifícios, através de autoflagelamento, através de rituais de purificação, através de punições autoafligidas, através de todo tipo de desempenho humano, para tentar se religar com aquilo que ele sabe que existe, mas ele não sabe meio que explicar como, não é um negócio meio intuitivo. E na fé cristã é Deus que vem ao encontro do homem, né? Quando a gente vai ver Abraão, quando ainda era Abrão, né? No meio da idolatria, Abraão não tinha feito nada ainda para que Deus se agradasse dele. Ele vivia no meio, ele era idólatra, vivia no meio de um povo idólatra, e o Senhor decide por sua própria vontade se achegar a Abraão, faz promessas a Abraão, promessas até de um herdeiro, e guia Abraão em toda a sua vida. E apesar de Abraão fraquejar em vários momentos, né? De Abraão, ele ainda tenta ajudar, né? De Adão, tentar dar um jeito, né, na promessa do Senhor, né? Rapaz, vou fazer logo um filho aqui na mulher aqui que vai que o Senhor esqueceu, né? Então, mas o Senhor ainda assim, apesar de Abraão, é misericordioso com ele, né? Então isso a gente vê que, como a gente falou desde o início, né, o nosso Deus é um Deus de toda graça, né? E graça só é graça se for imerecida, né? Não tem papel, não tem mérito nenhum do ser humano, né? Então apesar de nós, a gente vê lá em Mateus, quando mostra a genealogia do Senhor Jesus Cristo, mano, tudo bom na gente, né? Só que não. Então, assim, pessoas imperfeitas e que Deus abençoou e cumpriu seu plano perfeito através de seres humanos imperfeitos, né? Então isso é graça, isso é misericórdia do Senhor. Exatamente, isso mesmo. Então, pessoal, o nosso catecismo diz que o estado de graça é acessado por meio de Jesus Cristo, né? Que é homem e Deus. Qual a importância da temática da redenção no cristianismo e o que isso significa para as demais religiões que tentam se achegar a Deus? A importância da temática da redenção para o cristianismo é central, ela é basilar, porque envolve a questão do pacto, né? O nosso Deus, ele é um Deus de pactos, né? Então, da mesma forma que já havia sido feito um pacto inicial, pacto de obras ou pacto de vida, como alguns teólogos gostam de falar, agora, para a entrada do homem no estado de graça, é necessário um novo pacto. A questão é que o pacto geralmente ele é feito com duas partes, né, interessadas nesse pacto. E o ser humano não tinha mais condição de se representar, de ser ele mesmo a parte de seu interesse para dialogar com Deus. Então precisava de uma pessoa para representar a humanidade diante de Deus. E não tinha nenhum homem, como o Alex citou naquele salmo, não há um justo sequer. Então não havia um ser humano apto para representar a humanidade diante de Deus para um novo pacto, para uma nova tentativa. E a questão do Redentor entra aí. A questão do Redentor, o Redentor da raça humana, precisava ser esse representante. Então ele teria que... como é que eu posso dizer? Ele teria que preencher pelo menos dois requisitos, que é, primeiro, ele tinha que ser um homem no sentido aqui da espécie humana, e ele não poderia estar corrompido pela queda.
E é meio paradoxal isso, porque todos os homens estavam corrompidos pela queda. Então a única forma de haver um homem que não estava corrompido pela queda é se esse homem fosse divino, se ele fosse Deus. Então o próprio Deus se fez carne, o próprio Deus se fez homem para representar a humanidade. O Filho se fez essa pessoa que representou o interesse da humanidade. O próprio Deus, movido pela sua misericórdia, na pessoa do Filho, se dispôs a representar o ser humano. Aí tem uma nota que os comentaristas da Confissão de Fé de Westminster, dos documentos de Westminster fazem, é que Cristo não representa necessariamente toda a humanidade nesse sentido. Ainda que ele seja o representante da raça humana em geral, ele não faz representação para o pacto para toda a raça humana, mas sim para aqueles que ele elegeu, para gozar do estado de glória, que é o que a gente vai falar mais para frente. Então, quando Cristo assume essa posição de nos representar no pacto, aí entra aí as exigências do pacto. Por isso que a questão da redenção tem muito a ver com o pacto. E aí eu peguei algumas notas do reverendo Paulo Anglada, que eu uso todos os episódios, e ele fala assim que de Cristo foi exigido 3 coisas, basicamente. Primeiro, que ele se encarnasse, então ele tinha que ser homem, como eu já disse. Segundo, ele precisaria cumprir toda a lei, que tem a ver com aquela questão que eu falei de não estar corrompido. E o terceiro ponto é que ele teria que expiar a culpa pelo pecado, ou seja, não bastava Cristo chegar e dizer assim, não, eu vou representar a humanidade, né, perante o Pai. Não, ele precisaria fazer com que esse pecado fosse pago, porque Deus não iria simplesmente esquecer a dívida do nada, só porque apareceu um novo fiador. Então, aquela promessa que Deus fez de que o dia que o homem comesse da fruta ele morreria, aquele pecado, o fiador teria que também se fazer debaixo dessa maldição. Então aí que entra toda a questão da morte de Cristo, da história da crucificação, da morte, da ressurreição, é justamente isso. Ele expiando, ele passando pelo processo de expiação do pecado, ou seja, foi cumprido nele a morte, a culpa do pecado foi colocada sobre ele. Aí a gente lembra de Isaías 63, toda aquela narrativa, é isso aí. É Cristo se colocando para receber sobre si aquilo que foi prometido de forma final, cabal, para o ser humano. Agora, claro, aí que entra aquele ponto que eu falei que ele representa a humanidade eleita. Porque se o pecado tivesse sido de forma total pago em Cristo, toda a humanidade estaria redimida, né? E aí não haveria mais ninguém condenado ao inferno, e a gente sabe que não é isso. Mas enfim, isso aí é uma outra questão. Aí, da parte do Pai, ele assumiu o seguinte compromisso. Primeiro, de preparar um corpo para Jesus. Segundo, ungí-lo, né, como rei, profeta e sacerdote. E terceiro, na verdade, lhe enviar o Espírito Santo. Essas são as notas que o reverendo Paulo Anglada faz. Ou seja, da parte do filho tem alguns deveres, da parte do pai tem alguns deveres, e aí a gente que fica ali meio que encoberto pela pessoa de Cristo, o reverendo Paulo Anglada acha interessante isso, ele fala assim, não, nós também temos parte nessa aliança. Ele fala que o que cabe a nós, eleitos, é demonstrar 2 coisas, fé e arrependimento. Só que é interessante que dentro da teologia reformada, o ser humano só pode demonstrar essa fé e esse arrependimento quando ele está dentro da aliança que Cristo está fazendo, dessa aliança de Cristo. Então, quando Cristo é o expiador, quando Cristo é o redentor da pessoa, ela responde com fé e arrependimento, e não o contrário, como em alguns lugares é pregado. Daí vem a questão de chamar Cristo de segundo Adão, porque o primeiro pacto foi feito entre Deus e Adão. O segundo pacto foi feito entre Deus e o segundo Adão, ou seja, Cristo, o homem, representando a humanidade eleita. Basicamente é isso. Que eu ia comentar mais algumas coisas sobre esse pacto de redenção ser decretado na eternidade, mas o reverendo Paulo Anglada menciona que ele passa a valer imediatamente após a queda. Então o pacto da graça, a redenção, começa a valer imediatamente após a queda, e não só quando Cristo foi crucificado na história, no tempo, né? Então isso significa que as pessoas do Antigo Testamento, Abraão, que o Alexandre mencionou aí, que estava contemplado pelos planos de redentivos de Deus, já faziam parte desse pacto da graça, já eram salvos pela graça. Não há duas formas de ser salvos. O salvo do Antigo Testamento não era salvo de uma forma e o do Novo Testamento de outra. Todos eram salvos dentro desse pacto, todos eram contemplados por esse pacto de graça na pessoa de Cristo Jesus.
desde Abraão até os apóstolos do Novo Testamento foram salvos por Cristo Jesus, pela graça de Cristo Jesus. Então não tem essa diferenciação. As formas como esse pacto é administrado é que mudam historicamente. Aí vai a revelação progressiva, mudando do judaísmo até o cristianismo. Mas o fiador do pacto é o mesmo, o pacto é o mesmo, né? A forma como ele administra que é diferente. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar sobre a importância da temática da redenção e de um redentor, né? Tem tudo a ver com o pacto, na minha opinião. E essa que você citou aí sobre a salvação digamos, no Antigo Testamento ser esse mesmo pacto de graça, né, por meio de Jesus Cristo, porque eles já esperavam esse Redentor e Deus deixou alguns, digamos, rituais que eram imagem daquele que viria, do perfeito, né? Eles eram um tipo, né, que, como citam, do perfeito, que é Jesus Cristo. Que quando Jesus encarnou, veio à Terra, acabou deixando para trás, né, tornando obsoleto tudo aquilo que era praticado anteriormente e assumiu para si toda a responsabilidade de todo o alvo de fé das pessoas, né, dos eleitos de Deus. Exato. Uma coisa, assim, surgiu não sei onde foi, acho que foi na escola bíblica, é que essa semana retrasada, eu acho, anunciaram um evento aqui espírita e eles citam que ensinam o Evangelho de Jesus, mas o cara tava citando uma parada assim de a gente tá vivendo o ano de mudança, como era? Cósmica, sei lá, um negócio planetário, sei lá, mudança planetária, alguma coisa assim. É uma viagem meio estranha. Ele diz que ensina o Evangelho de Cristo, mas aí começa a envolver outras coisas que nunca se foi citada no Evangelho. O Espiritismo, ele tem princípios éticos, né, que fazem ressonância com a fé cristã, né, a respeito de caridade, de altruísmo, né, de bem ao próximo. Mas o problema é que eles enxergam isso como uma ponte para você se achegar ao divino, né? E é interessante que a visão que eles têm de Deus não é a visão cristã, né? Apesar deles professarem, muitos, né, pelo menos professarem que são cristãos e espíritas, né? Conheço pessoas muito queridas, inclusive, que se professam assim. Todavia, para eles, por exemplo, Deus não é um ser pessoal. Deus é impessoal. É uma visão assim meio que, acho que eu posso dizer até meio que panteísta, sabe? Tipo assim, Deus está em todas as coisas. Deus é tudo que você enxerga, sabe? Mas ele não é um ser pessoal, ele é uma força impessoal. A fé cristã não, vai dizer que Deus é um ser pessoal que se relaciona com a sua criação e que inclusive se fez parte da criação, né? Entrou na história, entrou no mundo criado por ele mesmo, né? Habitou entre os homens e se sacrificou por graça, por misericórdia, no lugar dessa criatura. Então, assim, Deus se deu como um presente para os homens, né? Então nós não precisamos fazer nada para alcançar esse favor da divindade, né? Porque o próprio Deus veio até nós. Então o que nós temos que fazer é receber o presente dado por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então é totalmente diferente, né? Enquanto nas demais religiões você é o tempo todo dependente do seu esforço, né? Dependente do seu desempenho, na fé cristã não. Nós somos dependentes do esforço de Cristo, que é Deus e que é homem ao mesmo tempo. Então nós não precisamos ficar mais ansiosos tentando cumprir determinadas regras, determinadas metas, porque Cristo cumpriu elas cabalmente. Deus cumpriu toda a lei de Deus. Então é exatamente isso que é o Evangelho. A boa nova do Evangelho, a boa notícia é que nós sendo incapazes de cumprir aquilo que Deus nos ordena, o próprio Deus vem e se encarna e cumpre aquilo que ele mesmo ordena, né?
Então, essa é a boa notícia, é que Cristo nos substitui na cruz, recebendo a punição pelos nossos pecados, recebendo a justa ira de Deus em nosso lugar e nos purificando através da sua própria justiça, morrendo em nosso lugar, recebendo a punição pelos nossos pecados, e em contrapartida nós recebemos a sua justiça que nos é imputada quando cremos nele. Então isso é maravilhoso, cara. Isso é a melhor notícia que o mundo pode receber. É nós sendo quem somos, as peças que somos, sendo recebidos e aceitos por um Deus santo, justo e que nos ama apesar de nós e nos deu o próprio Filho, né? Paulo vai dizer em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, que declaração de amor, né? Em tempos onde as pessoas absolutizam o amor como se fosse Deus, que Deus é amor, mas o amor não é Deus, né? E em nome desse Deus amor, tenta se justificar todo tipo de comportamento. Enfim, isso é outra história. Mas a prova de que Deus nos ama é o fato de Cristo ter morrido na cruz, na história, num período determinado do tempo da história, né? Recebendo a punição pelos pecados do seu povo. Isso é maravilhoso, né? Enquanto as demais religiões buscam acessar o divino através de performances, através de comportamento, através de altruísmo, a fé cristã não vai na contramão. Ela crê nisso. Nós não cremos que a fé cristã incentive o individualismo, ou o egocentrismo, ou o egoísmo, né? Nós cremos que nós devemos ajudar os pobres, as pessoas carentes, devemos fazer o bem aos outros, mas como resposta àquilo que nós recebemos de Deus, né? Nós entendemos que nós fomos criados, nós fomos salvos para as boas obras, como diz Efésios, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, né? Pois somos feitura dele, criado para as boas obras, com propósito, fomos salvos para boas obras e não por causa das boas obras, né? Então isso muda totalmente a perspectiva da salvação e da nossa relação com Deus, né? Nas demais religiões, para o homem ter contato com Deus, ele precisa primeiro fazer alguma coisa que chame a atenção de Deus. Ele precisa passar por um ritual de purificação, ele precisa passar por algum sacrifício, por alguma invocação, e aquilo ali torna ele digno ou apto a ter esse contato. E a Bíblia vai dizer, não, ele vos deu vida estando vós mortos em seus delitos e pecados. Ou seja, quando ele nos deu a vida, quando ele começou a agir em nós ainda estávamos mortos. Nós ainda estávamos em delito e em pecado. Ou seja, as boas obras cristãs são resultado de algo que Deus fez. E não o contrário. Nós não chamamos a atenção de Deus porque fizemos alguma coisa boa. E também, como diz lá em Colossenses, ele coloca toda a responsabilidade sobre Cristo. Fala, ele nos libertou do império das trevas, ele nos transportou para para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, o Pai fez isso. Foi ele que fez. Nós não fizemos nada disso. Nós não nos libertamos, nós não nos transportamos. Foi Deus que fez isso. Então não tem como atribuir nada disso ao ser humano, nada disso a um rito religioso. Não há como fazer esse tipo de associação. E inclusive aqui eu acho que a gente já meio que já até entrou nas aplicações, porque a gente está falando dos efeitos que isso tem para a nossa percepção da vida, né? Se eu percebo que eu não sou essa pessoa capaz de agradar os céus, de agradar a Deus, de ser o centro do universo para Deus, mas que Cristo é essa pessoa, eu vou viver de uma forma que eu centralize Cristo na minha vida. De uma forma que as coisas que eu faço na minha vida, em todas as esferas da realidade que eu venha a ter contato, que eu venha a agir, seja aquilo que de fato tem a ver com o centro da minha vida, que é Cristo. Porque se eu entendo que não é por mim mesmo que eu me torno um eleito, que eu me torno salvo, que eu me torno co-participante da promessa, eu também não vou agir de uma forma independente. E aí entra essa questão do individualismo, do egoísmo que tu falou. Todos esses problemas são frutos de autonomia da mente humana. Todos esses problemas são frutos do ser humano que de repente desatina e acha que ele é o centro do universo. E é interessante que o Alexandre estava falando antes de quando o ser humano transfere o alvo da adoração dele para a natureza, né, para coisa criada, né? E eu identifico aí mais ou menos assim um processo, né? O ser humano não consegue ter contato com o Deus verdadeiro, ele cria outras divindades imaginárias transcendentes,
e ele vai, deifica a natureza, deifica a matéria, e por fim, quando nada disso daí dá resultado, ele se torna ele mesmo o próprio centro do universo, ele mesmo se torna o próprio Deus. Quando o ser humano descobre a ciência, a tecnologia, a racionalidade, ele deifica a ciência, deifica a racionalidade, deifica a razão, né? Então ele faz o que for necessário para que ele tenha um alvo de adoração que ele possa identificar como sendo digno dessa adoração. E aí ele deifica o que for necessário para se sentir satisfeito, mas nada disso vai trazer satisfação, porque nada disso tem a ver com o centro da vida dele. Nada disso tem a ver com a origem dessa vida. Então quando a gente é salvo, quando a gente é colocado no estado de graça, a gente torna a ter comunhão com aquilo que nos deu vida, né? Então a vida inicial agora é unida à vida espiritual, né? Ele vos deu vida estando mortos em seus delitos e pecados. Ou seja, ele não está falando aqui da vida, do sopro de vida lá de Adão. Ele está falando da vida espiritual, do espírito que habita em nós, o espírito de Cristo, a mente de Cristo. Então é interessante ver isso. Isso vai mudar a nossa percepção da sociedade, vai mudar a nossa percepção dos nossos relacionamentos sociais. Eu não vou me relacionar como se eu fosse um ser autônomo de Deus em nenhuma das esferas em que eu vou agir, porque eu sei que eu não sou essa pessoa autônoma. Eu estou em Cristo, porque foi graças a Ele que eu acessei o Deus que eu creio. Mais ou menos por aí, a gente já entrou nas aplicações já. Isso impacta na forma de ser religiosos. Eu creio que nos tirando toda o engano de querer, de achar que a gente precisa fazer algo para agradar a Deus, porque isso vai nos garantir ou vai reforçar a nossa salvação, mas nós fazemos isso por gratidão pela salvação, pelo pacto feito conosco, né? Pela graça que foi nos dada. O apóstolo Paulo vai dizer para os coríntios, né, que ele trabalhou mais que todos os outros apóstolos, né? Mas aí ele complementa, né? Mas não eu, mas a graça de Deus comigo, né? Então, assim, ele reconhece que todo o esforço, todo o trabalho que ele desempenhava, toda a obra que ele praticava, apesar de ser ele ali presencialmente, mas quem fazia todas as coisas era a graça do Senhor com ele, né? Então, assim, a gente entrou, né, na parte de aplicações mesmo, né? Então, assim, eu fico pensando muito na questão do casamento, né? O casamento é a esfera onde mais nós manifestamos algo da graça, né? Seja perdoando, seja pedindo perdão, né? Então nós recebemos graça imerecida do Senhor e nós dispensamos para nossos cônjuges graça imerecida, né? Se nós recebemos a graça imerecida, nós também vamos dar graça imerecida. Então nós vamos também conceder perdão quando nossa esposa ou o esposo errar, né? Nós vamos ser misericordiosos, né, com eles, pacientes, né? Porque tudo isso o Senhor foi e é conosco. Só que há um aspecto que nós somos pecadores e que nós não vamos conseguir ser misericordiosos o tempo todo, ser graciosos o tempo todo, e é por isso que nós precisamos da graça para quando faltar a graça. Porque é perfeitamente possível e é parte da nossa experiência o receber da graça, mas infelizmente nem sempre o dispensar a graça ao outro, né? E é por isso que nós precisamos da graça do Senhor. Eu vejo muitas pessoas, inclusive cristãos mesmo, há bastante tempo na fé, que balizam a sua vida espiritual pelo seu desempenho. Bom, se eles estão lendo bastante a Bíblia, se eles estão orando bastante, então assim, dá uma sensação de que Deus está mais feliz com eles, sabe? Porque eles não caíram em nenhum pecado notório, então assim, eles estão conseguindo cumprir aquilo que Deus ordena, então Deus estaria mais alegre com eles, né? E a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia diz que tudo é por graça, nós não merecemos. Se nós estamos perseverando, é por graça. Se nós conseguimos ler a Bíblia, é por graça. Se nós estamos conseguindo orar, é por graça, é por misericórdia. O que nós temos que nós não temos recebido, tudo é por graça. Então, quando nós fraquejarmos, quando nós não cumprirmos aquilo que o Senhor
nos ordena, quando nós ficarmos aquém das exigências da lei de Deus, nós precisamos da graça do Senhor. E a graça é justamente para quem está em desgraça. A graça não é para quem é bonzinho, cheirosinho, bonitinho. A graça é justamente para pecadores, né? O Senhor Jesus Cristo vai dizer que ele veio para os que estão doentes, ele veio para os enfermos, para quem está quebrado. Para quem está tudo bem, se você está tudo bem, você não precisa de Jesus. Você pode precisar de outra coisa, mas não de Jesus. Jesus veio para quem está quebrado, para pessoas que são moídas, para pessoas que estão em falência moral e espiritual, pessoas que sabem que não podem fazer absolutamente nada agradável a Deus do ponto de vista espiritual sem o Senhor Jesus Cristo, e que precisamos da graça dele continuamente, e que precisamos nos arrepender, inclusive muitas vezes do nosso arrependimento, né, que às vezes é tão falso e às vezes é tão inconstante. Então, assim, em absolutamente em tudo é graça. É graça quando nós obedecemos, precisamos de graça quando falhamos, em tudo precisamos da graça do Senhor, desse favor. Eu queria até contar um testemunho de uma... O Diego conhece uma irmã nossa da nossa igreja, Dona Naide. Se ela estiver ouvindo, se um dia ela ouvir esse podcast, saiba que a senhora está sendo homenageada aqui. E a Dona Naide, ela sofre de uma doença autoimune há, sei lá, quase 10 anos, né, eu acho, então, né? E ela faz hemodiálise há pelo menos mais de 5 anos, eu tenho quase certeza que ela faz. E, cara, é claro que ela chora, é claro que ela tem lutas, é claro que ela sente dores, né? Mas você vê a graça encarnada ali, sabe? A graça tem cheiro, a graça tem um sorriso, a graça tem uma voz, né? E a gente vê assim a nossa irmã, assim, sabe? E abraça, e conversa, e sorri, sabe? E tá precisando de um rim, cara. Há sei lá quanto tempo, sabe? A vida dela gira em torno de 3 sessões semanais de hemodiálise durante 3 ou 4 horas numa máquina sentada, sabe? Tendo que parar a vida dela para estar ali. Mas a graça tem atuado ali, a graça do Senhor tem atuado ali, sabe? E a Escritura vai dizer que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a nossa irmã, apesar da graça estar atuando, mas assim, ela ainda é um reflexo pálido do que é a graça do Senhor Jesus Cristo manifestada em Cristo. A graça encarnada em Jesus Cristo. Imagina, algo que a gente não tem como imaginar, porque a gente nunca viu, cara. Eu nunca vi a perfeição aqui nessa terra. E Jesus Cristo era essa graça encarnada, né? Jesus tinha cheiro, Jesus tinha um sotaque, Jesus tinha uma voz, um timbre, né? Tinha uma maneira de abraçar, de tocar as pessoas, né? Então, eu acho muito bonito isso da graça que se encarna, sabe? A graça que se faz presente, a presentificação da graça através de pessoas, sabe? Pessoas como nós, falhas, né? Mas assim, que gozam da graça do Senhor através inclusive através do sofrimento. Isso é muito bonito, assim. O Senhor lhe abençoe, minha irmã, Dona Naide. Uma homenagem para a senhora. Um abraço. Que o Senhor abençoe que a senhora consiga esse rim o mais breve possível. Amém. Amém. O Alex citou... Não, se a pessoa... Se você já tem a vida bem boa e tal, você não precisa de Jesus, mas provavelmente ele precisa. Deve estar enganado achando que tá bem na fita. Tá enganado achando que é bom, né? E até a vida boa que a pessoa tem é fruto da graça, né? Às vezes eu fico pensando, é por isso que a condenação é tão terrível, né? Porque tudo é mediado pela graça nessa vida, né? Tudo, absolutamente tudo. Inclusive para os não crentes, de certa forma, o Senhor dispensa graça a eles também, né? Da graça comum. Eu acho que eu falei no episódio passado. Não sei. Não, eu falei sobre a questão do pecado, né, na política, né, que todos os posicionamentos políticos estão de alguma maneira manchados pelo pecado, né? Mas o Senhor também concede a sua graça, a sua iluminação, a sua graça comum a todos os seres humanos, independente de posicionamentos políticos. Existem, inclusive, críticas, algumas críticas pertinentes, por exemplo, no marxismo. Marx tem algumas críticas pertinentes ao capitalismo. Então, assim, a gente vê que Deus concede graça até aos marxistas,
concedendo alguma iluminação, claro que não é uma iluminação salvífica, mas para compreender alguns aspectos da realidade. A gente vê isso em todos os posicionamentos políticos, sociais, liberalismo, marxismo. A gente vê que conservadorismo, a gente vê que o Senhor dá graça, sabe? Que o Senhor concede misericórdia para os homens, para que eles enxerguem alguma verdade em algum nível, sabe? É claro que isso tudo é sempre muito manchado pelo pecado também, né? Então é essa dinâmica constante entre pecado e graça, na arte, na cultura, enfim, em todas as esferas. Eu estava pensando a respeito de como a graça pode nos ajudar, inclusive, como na nossa pauta aqui a gente ia falar alguma coisa a respeito de ansiedade e as incertezas da vida, né? A graça do Senhor é suficiente. Eu vou dar outro testemunho agora, um pessoal, né? A maioria das pessoas não sabe, mas eu estou há uns 3 meses aí com um problema intestinal já. Enfim, fui em 2 médicos e durante todo esse tempo foram muitas lutas, muitas mesmo, assim. Muito mal-estar, muitas cólicas intestinais, muitas horas no banheiro. Então tudo isso gerou muita tristeza, muita dor, muito desconforto para mim e para minha esposa. Mas uma coisa eu tenho certeza, a graça do Senhor esteve em todos os momentos comigo. A graça do Senhor esteve em cada situação, em cada momento. E a graça que sustentou, sabe? A graça que dava vigor, que dava sustento, inclusive no desânimo, né? O apóstolo Paulo, em um dos seus muitos paradoxos, vai dizer que nós estamos entristecidos, mas sempre alegres. E essa foi a minha experiência muitas vezes, assim, que entristecido por causa das dores, do desconforto, mas alegre porque sabia que o Senhor estava no controle e tudo coopera para o nosso bem, absolutamente todas as coisas. Então, assim, para vocês que estão passando por algum tipo de ansiedade, alguma enfermidade, alguma dor, algum problema no casamento, na família, filho, a graça do Senhor está presente. O Senhor está presente através da sua graça. E a graça será suficiente. Porque, como o apóstolo Paulo orou 3 vezes pedindo para que o Senhor retirasse o espinho, e o Senhor respondeu que a graça bastava, a graça também nos bastará. Se bastou para ele, vai bastar para a gente também. Em todas as situações, a graça será suficiente. A graça do Senhor será suficiente. Como diz Lutero, se temos que perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. E reinaremos pela graça do Senhor. Não por nossos méritos, não por nosso desempenho, mas pela graça, pela misericórdia de nosso Senhor, que é bom. Amém. Amém. Então, pessoal, esse foi mais um Cast Misto. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos de vocês, divulguem, sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram também, temos o nosso grupo lá no Telegram, o link vai estar aqui no post. Nos vemos daqui a 15 dias, se o Senhor assim permitir. Um grande abraço a todos e valeu!